Não sei onde que ele é, mas... Então, eu joguei lá no Zulip, né? Eu vou jogar junto com a gravação dessa aula aqui. Joguei, já vou dar no mesmo tópico. A aula de representação dos números na máquina em Julia, em particular, no site dele, que tem a ver com a aula de hoje, tá? Então, é um material já para assistir, para se informar. Por isso é que eu vou baixar. A aula em si ainda tem que jogar ela, que é meio, um arquivão meio grande, não tive como jogar ainda não. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, o que é isso aqui? Ah, legal. De quem que é esse livro? Tem um pouco de trabalho do professor Abel aí, que é professor da Instituto do Paraná, parece. Ah, do Abel. Do Abel. Tipo assim, traduzir ali, ajudar na tradução. Legal, vou linkar lá. Vou botar lá também. Marquei o João ali. Mas acho que era o outro João que eu tinha que ter marcado. Tá aqui esse João Pedro Nogueira. Na verdade, você também. Porque esse João que tá aí, foi você que me marcou, que perguntou lá dos ambientes, né?
João Isso, Vitor. professor, fui eu mesmo. Então, aí o outro João também perguntou, eu marquei você lá, mas eu achei que eu tava marcando o outro, mas ainda bem que era você mesmo. Beleza. Então, aí eu gravei um pequeno videozinho com a criação do ambiente lá, assim que chegar eu colo lá também. Tá. Obrigado. Então, é isso aqui. E alguém ficou com alguma dúvida específica para a gente discutir? Professor, eu fiquei com uma dúvida que na hora que o senhor falou das matrizes, eu fiquei pensando, como que o Julia sabe onde termina uma coluna e começa a outra? Se elas Ah, são empilhadas.
Essa é uma informação que está gravada no tipo de objeto que é a matriz, né? Cada matriz, cada tipo de objeto, né? Tem várias, assim, eu vou até criar, isso é uma coisa que a gente deixa eu ver, em vez de compartilhar a tela inteira, eu vou compartilhar só um pedacinho, fica melhor. Aí, a gente vai, à medida que a gente for avançando, né, a gente vai ver que os objetos são coisas bem mais genéricas, tá? Então, do que uma matriz, do que uma, tá? Vocês estão vendo o terminalzinho, né? Então, por exemplo, né, a gente pode, inclusive, né, lá, você tem, onde termina, onde começa, bom, isso é uma informação que está gravada no tipo de objeto que é a matriz, né? Então, a gente pode, para ilustrar que essa coisa é uma coisa mais genérica, que é uma meta-informação do objeto, né? Que é, por exemplo, você pode criar em Julia, isso a gente vai fazer mais para frente, né? Um objeto particular, tá? Então, esse objeto aqui que eu estou criando, com essa notação, é um tipo de objeto que carrega dois números de ponto flutuante, ou seja, dois números reais de 64 bits, tá? Então, se eu agora inicializo, posso escrever x igual ao meu objeto 1.0, 2.0, agora, isso é um objeto, que no fundo, ele é, do ponto de vista das características que a gente discutiu hoje, vale tudo a mesma história. Então, o que é esse objeto? É um objeto que tem dois números de ponto flutuante 64 bits. Então, o que ele carrega, assim, ele na memória, ele vai ser um bloco de 128 bits, né, quase exatamente 128 bits para a representação desses dois números, mas ele, evidentemente, ele tem alguma meta-informação, porque, por exemplo, né, como ele tem dois campos aqui, eu vou mudar o nome para ficar mais... Agora eu criei um tipo de objeto, eu chamei de objeto, agora em vez de chamar de X, para não confundir com esse X aqui, tá? Mas esse objeto, as componentes desse objeto, eu posso chamar elas assim, ó, objeto.x e objeto.y, tá? Então, além dos dados propriamente ditos do objeto, cada tipo de estrutura de dados carrega uma meta-informação, né? No caso da matriz, existe a meta-informação. Você cria uma matriz M de número, sei lá, uma matriz de 2 por 2 aleatória, isso aí, a representação nisso no computador, tem a parte que é o bloco de números da matriz, mas tem meta-informação, porque, por exemplo, se você escreve isso, né, que nem é uma das comandos que a gente deu, existe no próprio objeto matriz a informação de qual que é o tamanho dele, qual que é a dimensão em cada direção, né. Existe outra informação, isso aqui é tipo de elemento de M, não, é uma matriz cujos elementos têm um tipo flow 64. Então, toda essa informação está gravada numa metadados do objeto, que também ocupa um espacinho pequenininho na memória, que contém quais são as características do objeto que você está trabalhando. Então, seja para uma matriz qualquer, né, quando a gente faz isso aqui, matriz 2 por 2 de 64 bits, é porque toda essa informação de que esse objeto M é uma matriz de número de 64 bits de dimensão 2 por 2, são todas informações que estão contidas na representação desse objeto no computador. Agora, a parte que é os números mesmo da matriz estão representados como um bloco contínuo na memória, né? E aqui é a mesma coisa. Esse objeto meu que eu inventei aqui, né? Ele é um objeto qualquer que eu inventei, que ele contém dois números de 64 bits. O objeto em si tem mais coisas, porque ele tem, como eu disse, tem o que significa chamar a componente X desse objeto, o que significa chamar a componente Y do objeto, então tem uma meta-informação sobre o objeto. Mas os dados em si estão pacotados na memória como uma coisa concreta, de tamanho definida, tá? Então essa informação está escrita de alguma maneira aí na representação da matriz, tá? Mas em geral é um pouquinho de informação só, uma meta-informação do dado, né, meta-informação da matriz, que vai ter, qual que é o tamanho da matriz, qual que é o tipo de elemento, não sei exatamente quais são todas as características que um objeto matriz tem. Isso eu não sei, não saberia dizer sem pesquisar. Entendi. Obrigado, professor.
professor, Oi? eu tenho uma dúvida assim, mais conceitual. Quando o senhor, hoje a aula do senhor foi mais ou menos estrutura de dados, né? Falamos de vetores e matrizes. Os outros elementos, como dicionários e tuplas, também são caracterizados como estrutura de dados, e eles São. caem nesse mesmo. Então, uma boa pergunta. Tá? Então, tem um monte de outros tipos de dados, né? Aí é até interessante essa pergunta, né? Para relacionar ela com o que a gente discutiu em termos de representação na memória, tá? Então, tem um monte de outros tipos de estrutura de dados, em Julia e em outras linguagens, né? Então, Julia tem dicionários, que você mencionou, tem tuplas, tem sets, conjuntos, e cada um deles tem características diferentes. Então, uma tupla, né? O tupla é o negócio mais simples de todos, não? Você pode, né? Dois, tá? Então, isso é uma tupla, né? É um par de dois números. De propósito, aqui eu fiz esse par de dois números ser o primeiro número ser um número real e o segundo número ser um número inteiro, né? Então, aqui, tup1 é um número real e tup2 é o número 2, que é um número inteiro. A tupla é completamente rígida nesse sentido. Então, aqui você tem uma tupla que está carregando efetivamente dois números de tipos diferentes. O primeiro número é um número float 64 e o segundo é um número inteiro de 64 bits, tá? O fato de os dois serem 64 bits aqui não é importante. Mas são dois números de tipos diferentes. Então, eu poderia, para ser mais... eu poderia fazer isso aqui, ó. Agora é uma tupla que está carregando um número 1 de 32 bits e outro número 1 de 64 bits, né? Então, isso aqui a gente verifica, ó, né? Então, tá vendo? Ele carrega essa informação dessa maneira. YouTube. A tupla é muito rígida, você não pode fazer nada com ela. Ela é um objeto, isso aqui, uma característica aí importante dos tipos de objetos, ele é um objeto imutável, tá? Isso é até um termo técnico, isso. Você não pode modificar o valor de um objeto da tupla, então isso aqui vai dar errado. Se eu quiser atribuir um outro valor para a tupla, mesmo que for do mesmo tipo, né? Ó, eu estou querendo que o elemento 1 da tupla seja o número inteiro de 32 bits 3, tá? Isso vai dar errado. Vai falar que não existe essa função, setIndex, que corresponderia a atribuir um novo valor para aquele elemento da tupla. Então, na tupla você não pode fazer isso. Então, a tupla, em particular, você pode carregar nela elementos de tipo diferente, que nem nesse caso aqui, né? Que nem nesse caso aqui, são elementos de tipo diferente que eu tenho em cada elemento da tupla, só que isso aqui está empacotadinho na memória. Você tem um pedaço de memória de 32 bits colado num pedaço de 64 bits, entendeu? Não tem, porque isso aqui você não pode mudar. Não é que nem um vetor de uma mistura de componentes que você poderia eventualmente trocar um componente do vetor por uma outra coisa. Então, é uma estrutura de dados rígida, tá? Rígida e que pode conter elementos de tipos diferentes. Assim como para ir acostumando vocês com as coisas, né? Isso aqui a gente nem está falando disso agora, mas eu cliquei aquele meu objeto lá, né? Vou clicar um segundo tipo de objeto. O X poderia ser um int 32 e o Y poderia ser um float 64. Tá? Então, agora eu posso criar um objeto 2 com o meu objeto 2, int 32 do número 2 e, sei lá, o número 7.3, que é um float 64. Então, esse meu objeto é similar a uma tupla nesse sentido. Eu posso carregar dentro dessa estrutura meu objeto dois números de precisões diferentes, tá? E eles estão empacotadinhos na memória, tá? 32 bits seguido bonitinho de 64 bits. É uma estrutura compacta de representação. Mesmo se eu fizer um vetor disso, né? Eu poderia criar um vetor. Vec é igual a meu objeto 2, int 32 i, float 64 i, for i1 3. Tá, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou criando um vetor, que vai estar... Essa é a minha representação para criar esse vetor.
cada elemento do meu vetor vai ser um meu objeto, que na primeira componente tem um número inteiro de 32 bits, na segunda componente tem um número float 64, um número de float 64. Que número? É a conversão do i, de i vai variar de 1 até 3. Então, meu objeto, primeiro meu objeto vai ser meu objeto 2, 1 em 32 bits, 1.0 em 64 bits, número real. Depois, 2 e 2.0, 64 bits. 3, 32 bits, 3.0, 64 bits. Então, eu estou criando um objeto. Isso vai criar um vetor de 3 elementos, do tipo meu objeto, tá? E aí eu tenho 3 elementos meu objeto. E esses meus objetos aqui são concretos e tem uma estrutura compacta. Ou seja, cada meu objeto ocupa o espaço correspondente a um inteiro de 32 bits e um float 64 colado nele. Então, esse vetor de objetos, meu objeto, é um vetor contínuo, bonitinho na memória. Não tem nenhuma ambiguidade sobre a estrutura dele na memória. Mas ele não é 64 bits, 64 bits, 64 bits. Ele é um teco de 32 bits seguido de um de 64 bits, de 32, 64, 32, 64. Eventualmente com alguma meta-informação aí no meio, mas ele é um objeto, ele é um vetor bonitinho, coluna certinho na memória, eficiente para a gente trabalhar. Essa parte tá mais ou menos clara? Isso é similar a uma tupla, tá? Então, eu posso fazer a mesma coisa, né? Criar da mesma maneira, eu poderia ter feito com tuplas. Então, eu poderia ter feito int em 32i, float 64i, tá? Aqui eu criei um vetor de tuplas, tá vendo? A tupla tem o primeiro elemento int 32 e o segundo elemento float 64. Então, esse, de novo, é um vetor compacto na memória, é um vetor bom de trabalhar, porque ele é compactinho na memória, porque cada elemento desse vetor tem um tamanho bem específico e característico na memória. Então, isso aqui é, no sentido de representação na memória, similar a um vetor de números do mesmo tipo, similar a um vetor de números inteiros do mesmo tipo, ou similar a um vetor de números de ponto flutuante do mesmo tipo. É o mesmo tipo de objeto na memória. Vetor contínuo, bonitinho, bem representado num blocão só na memória. Tá mais ou menos acompanhando? Sim, professor, tá ótimo. Um dicionário. Um dicionário é um negócio bem mais complicado, né? Então, a gente tem dicionários. Então, vamos criar um dicionário. Dict. Então, eu não uso muito, então eu posso errar na anotação. Mas vamos supor essa anotação aqui, sei lá. A. E aqui vai ser o número 1. E aqui, de novo, também tem essas características, tá? Mas é um pouco mais complicado. Eu poderia fazer um dicionário aqui. Isso aqui começa a ser um entendimento um pouco mais profundo do porquê que a gente precisa desses tipos em particular em Julia, né? Eu estou fazendo um dicionário cuja as chaves do dicionário são strings e os valores do dicionário são inteiros, tá? Então, por exemplo, essa representação aqui, eu não lembro se é igual ao flash, aí se der errado é porque é flash, não, deu certo, tá? Então imagina, vamos fazer, imagina aqui, conversa comigo, por favor. Como é que você pode guardar essa informação, né? Nesse dicionário onde você tem certeza que as chaves do dicionário são strings e os valores do dicionário associados às chaves são números inteiros. Né? Então, como é que a gente poderia guardar essa informação na memória? O que você acha? Como é que eu posso guardar, tipo, no caso, eu acredito que ele vai alocar uma memória para as strings, e aí ele vai botar um pointer para outro pedaço na memória para o valor inteiro, né? Quase isso. Então, mas você começou bem. Então, vai guardar um vetor de chaves, que são strings, e vai ser um vetor bonitinho, compacto. Na verdade, string é um pouco mais complicado, mas tudo bem, imagine que fosse. Um vetor compacto. E pode ter um vetor que é o vetor dos valores, porque é um vetor clarinho de números inteiros, né? Então, a diferença aqui, né, é que essas coisas podem ser acessadas
pelas strings, né? Então, tem funções que você vai chamar o elemento 2 do vetor de números inteiros, mas passando primeiro por uma referência pelo vetor de chaves, né? Isso é, obviamente, mais lento do que simplesmente acessar um vetor de referência, um vetor de inteiros. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente pode medir o tempo disso, né? Quanto tempo demora para eu recuperar o valor do dicionário associado à letra B? Demorou 30 nanosegundos. Agora, vamos supor que eu tenho simplesmente um vetor de números inteiros, com os mesmos números, tá? 1, 2. Quanto tempo demora para eu acessar? Aqui eu preciso desse negocito aqui. Não, acho que ali em cima também precisava, mas acho que não vai fazer diferença. Quanto tempo demora para eu acessar o elemento 2 desse vetor? Tá? Demora 10 vezes menos. Tá vendo? No fundo, porque quando você chama o dicionário, você está precisando, olha, eu estou indo numa lista para ver quem é a letra B nessa lista, para descobrir qual que é o elemento da outra lista que corresponde ao número 2. A essa letra B, devolver um número 2. O acesso a esse vetor, que é só um vetor de números inteiros direto pelo índice, é muito mais rápido. É simples. Me dá o vetor, qual que é o segundo elemento, eu sei que esse vetor tem elementos de mesmo tamanho, eu sei direto, não preciso nem percorrer o vetor, eu vou direto na posição dele correspondente ao índice 2. Então é muito mais rápido. Tá? Então, os dicionários sofrem da mesma coisa também, ó. Eu poderia ter criado isso aqui assim, ó. Eu poderia ter criado o dicionário assim. Que diferença tem em relação ao que eu fiz lá em cima? Aqui, a gente vai entender essas notações, tá? Isso ao longo do dia a gente vai aprendendo, mas aqui eu especifiquei que eu queria um dicionário de chaves, string e valores inteiros, tá? Esse int é a mesma coisa que int 64, só uma abreviação. Tá? Eu especifiquei que eu quero isso, e ele, de fato, gerou um dicionário de chaves, string e valores int 74. Agora eu gerei um dicionário sem essa especificação. Então, aqui ele também gerou, mas vamos forçar ele, ele já reconheceu que era tudo a mesma coisa, mas vamos forçar ele a fazer uma coisa diferente, tá? Ó, quando eu associei o primeiro elemento do dicionário ao número 1 inteiro e o segundo elemento do dicionário ao número 2 real, ele disse que criou um dicionário que antes era um dicionário de string para inteiro, ele criou um dicionário de string para número real. Número real é o equivalente a qualquer coisa que for um número real. Então, pode ser um número inteiro, pode ser um número de pontos flutuantes de 32 bits, pode ser um inteiro de 32 bits. Pela maneira como eu construí o dicionário, ele está dizendo assim, olha, eu acho que você está querendo que o seu dicionário possa ser qualquer coisa. Qualquer tipo de número real possa estar representado como valor desse dicionário. Então, aquela ideia que a gente tinha, que a gente tem um vetor de strings, que são as chaves do dicionário, e outro vetor de números do dicionário, esse segundo vetor, que é o vetor de número de dicionários, complicou. Porque ele não pode ser mais um vetor compacto. Percebe? Porque agora esses valores do dicionário podem assumir diferentes naturezas. Pode ser um número real, como é o caso da letra B, do valor associado à letra B, ou pode ser um número inteiro, como é o caso da letra associada à letra A, do número associado à letra A. Então, aquele vetor compacto que eu tinha de números inteiros, que eram os valores do meu dicionário, agora ficou mais complicado. Agora é um vetor de pointers que vão apontar para diferentes representações de números. Então, isso aqui, provavelmente, eu estou me arriscando aqui, porque eu não tenho certeza, mas provavelmente isso aqui vai ficar mais lento. Peraí, não sei. Não, Q de 2 não, é D de B, né? Tinha demorado 30 nanosegundos, aqui eu acho que eu vou reconstruir, porque eu acho que tem um problema aí da minha construção, tá? Do meu benchmark. Então, eu tinha criado o dicionário, vou repetir aqui, eu tinha criado o dicionário assim, tá? Que tinha criado um dicionário especificamente onde os valores são números inteiros, e aí eu tinha acessado esse valor no dicionário,
associado à letra B. Tinha demorado 17 nanosegundos. Pelo jeito, não vai fazer diferença nesse exemplo aqui. Quando eu não representei, quando eu não exigi dele, ou para ser mais explícito, se quiser, né? Ó, eu vou fazer aquele exemplo bem forçado, talvez faça mais diferença. Tá? Em vez de dizer que todos os números, valores do dicionário são inteiros de 64 bits, eu vou falar para ele fazer um dicionário onde os números, os inteiros que eu estou associando do lado direito, são big ints. Então, isso vai complicar a representação desses números no computador, né? Então, aqui eu estou me arriscando porque eu nunca testei isso, não sei como é que isso está implementado. Tá bom, não fez diferença, tá? Essa diferença de número aí não fez diferença, tá? De todas maneiras, ou seja, provavelmente, né, a maneira como os dicionários estão representados, você não tem um acesso muito rápido para o lado direito, nem no caso de que você tenha um vetor uniforme de números, tá? Aí tem outras coisas. De todas maneiras, tudo isso é mais lento do que isso aqui, tá? Claramente mais lento do que acessar um vetor qualquer na posição 2, tá? Então, o dicionário é uma outra estrutura de dados, tá? Que tem suas tem suas características, é útil para muitas coisas, mas que ele é mais lento do que simplesmente acionar blocos contínuos de memória, tá? Então, aqui, teria que inventar um exemplo aqui onde fosse um pouco mais lenta essa busca aí. Não sei se a gente forçar mais a barra, se ele vai piorar. Né, isso aqui não. Isso aqui está sendo a mesma coisa, eu acho que ele está fazendo o mesmo tipo de procedimento. Então não tá piorando por causa disso. O que sim ia piorar, né, se eu fizer a seguinte função. Soma de D, aqui eu vou passar um dicionário para essa soma, e aí eu vou fazer S igual a 0, e aí eu vou fazer for que in quis D, S mais igual, vou somar D de que. O que eu estou fazendo aqui? Estou fazendo uma função soma que vai somar os valores de um dicionário. Então, para explicar para vocês. D, eu lembro que eu criei um dicionário assim, né? O que são keys de D? Tá? São B e A nesse caso, são as chaves do dicionário. Então, for key em keys de D, o que ele vai fazer? Ele vai, nesse keys de D, ele vai listar quais são as chaves. Então, para cada chave na lista de chaves do dicionário, some o valor que o dicionário assume para esta chave. Tá? E aí retorna o valor da soma. Então, aqui a gente tem esse dicionário aí, a gente pode a soma dos valores do dicionário dá 3, tá? Então, e aí a gente pode medir o tempo que demora isso aí. B-time, soma desse dicionário aí. Quanto tempo demora? 34 nanosegundos. Agora sim, eu acho que vai fazer uma diferença se a gente gerar um dicionário onde os números do lado direito são big ints, tá? Agora, se a gente fizer a soma dos elementos desse dicionário, deve demorar mais. Agora sim deve demorar mais, tá? E demora bem mais, tá? Agora faz sentido. Então, fazer uma conta com um dicionário cujos valores do dicionário são números que não têm uma representação clara no computador, que depende de pointers, de referências, vai ser mais lento do que fazer a soma dos elementos de um dicionário de números que estão todos com a mesma representação. Ainda assim, tudo isso é mais caro do que isso aqui. Soma x, v, vector, tá? Agora eu vou fazer outro vetor. Eu vou fazer uma função parecida. For x em v, s mais igual a x, end, return. Essa é uma função que vai somar os elementos de um vetor. Então, inicializa a soma com 0,
para cada valor x no vetor V, some o valor x em S e devolva S. Lembra, nosso vetor V é esse numerinho aqui, e eu posso agora rodar soma de V, tá? E somar os elementos do vetor V. E tá vendo? Demora 3 nanosegundos contra 30 nanosegundos na soma do dicionário que tinha tipos bem definidos. Esse era o dicionário onde eu sabia que todos os elementos eram inteiros. Todos os valores eram inteiros. Demorou 30 nanosegundos para somar todos os valores desse dicionário. Quando eu fiz um dicionário onde os valores não eram de números inteiros bem definidos, piorou para 179 nanosegundos. E quando eu fiz agora um vetorzinho direto, que é uma coisa muito simples para a gente percorrer, foi para 3 nanosegundos. Tá? Então, o dicionário, ele é uma coisa que tem uma representação na memória bem mais complexa, né? Ela tem, para você se referir a ele, você precisa se referir à lista de chaves do dicionário, que vai, por sua vez, apontar para os valores em outra lista, que vai estar, de alguma maneira, representada, ou de maneira compacta, ou de maneira espalhada na memória, é uma outra questão. Mas, de todas maneiras, envolve uma referência indireta na representação desse número, dessa estrutura de dados no computador, que vai ter é útil, é óbvio que é útil, mas vai ter os seus custos também, tá? Então, tudo isso é importante aí. É um bom exemplo para entender essas diferenças também. Professor, mais uma coisa assim, que uma dúvida que está em relação com essas duas definições que o senhor deu, do ponto de vista da aplicação, porque assim, o senhor tem muita experiência com desenvolvimento de programas e etc. Se eu não me engano, o dicionário ele é mutável, né? Então, é uma estrutura de dados que você pode adicionar novas informações e ir atualizando ele de acordo com a necessidade. Mas, assim, qual seria a aplicação de uma tupla, por exemplo, num programa? Porque eu não vejo muito sentido em criar uma estrutura de dados que eu manipulo ela, mas eu não posso atualizá-la. Na tupla com muitos dados, assim, em geral, não é uma coisa recomendável de maneira nenhuma. Você nunca vai trabalhar com uma tupla grande, entendeu? Tupla de muitos dados é uma coisa sem sentido, tá? Uma tupla, em geral, é uma estrutura de dados para você pôr algumas poucas coisas que você sabe que tem tipo específico. Mas por que essas coisas são úteis, né? Vamos voltar para a nossa função soma. Vou te mostrar. Isso aqui soma um vetor, tá? Eu vou agora, ó, eu vou mostrar para você como uma tupla é útil. Tá? Agora, eu vou inicializar S como uma tupla, tá vendo? E X, tá, vai ser, eu vou criar um vetor de tuplas, tá? Então, aqui eu vou escrever S igual a, como é que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova tupla aqui, tá? Então, vai ser S de 1 mais X de 1. Eu vou fazer isso aqui bem explicitamente, tá? Tem maneiras mais inteligentes de fazer isso, mas vai esconder um pouco o código, tá? Do ponto de vista da eficiência, é a mesma coisa. Então, o que eu estou fazendo? O que eu vou fazer aqui, ó? O meu vetor, agora o meu vetor, eu vou passar um vetor de tuplas para o meu problema, tá? Então, a gente até pode escrever isso aqui. Depois, no futuro, a gente entende os detalhes dessa notação, mas a gente pode ser mais explícito aqui, tá? Então, é um vetor de tuplas. Um vetor onde os elementos são algum tipo de tupla. Isso aqui significa ser algum tipo de, tá? Basicamente. Então, algum tipo de tupla. Aí eu vou inicializar a soma como sendo uma tupla com zero nas duas componentes. E aí o que vai ser somar? Eu vou fazer, aqui eu vou tirar isso aqui, peraí, esse aqui. Tá? E aí, a cada volta aqui do meu loop, que vai percorrer todas as tuplas que são elementos desse vetor, eu vou redefinir o valor de S. Tá? Não estou nem fazendo a soma aqui, tá? Estou redefinindo quem que é S. E S vai ser uma tupla, tá vendo? Abre aqui e fecha aqui. Na primeira componente dessa tupla, eu vou somar o valor de S que eu tinha com o valor de X, que é o elemento do vetor nessa posição. E na segundo elemento, eu vou somar o valor de S com o valor de X na segunda posição. Então, eu vou fazer uma função soma, que vai somar ao mesmo tempo as duas componentes da tupla.
tá? O que eu vou criar? Eu vou criar um vetor de tuplas. Então, a gente tinha um exemplo muito... Nosso exemplo era muito simplesinho, né? 1.0, 1.0. Então, 2.0, 2.0, tá? Criei um vetor de tuplas. Falar, tudo bem, vamos ver a eficiência dessa função. Btime, soma de V. Tá? Quanto tempo demora? Olha o tempo que demorou. Vamos lembrar qual foi o último tempo que a gente mediu lá. Isso aqui era um vetor de 2 números inteiros. Olha o tempo que demorou para somar esses 2 números. Isso aqui é um vetor de tuplas. E ele somou aos 2 números. Ele somou o dobro de coisas aqui. Concorda? Aqui ele somou 2 números inteiros para obter o número 3. Aqui ele somou para cada elemento da tupla, ele somou as componentes das tuplas correspondentes. E demorou quase a mesma coisa. Percebeu? Por quê? Porque a tupla é um objeto compacto. O processador é muito bom fazendo essas contas com esses objetos compactos. Entendeu? Então, eu não precisei em nenhum momento, note uma coisa aqui tem uma diferença importante, eu não precisei em nenhum momento atualizar o valor de uma tupla. Cada vez, eu inicializei uma tupla como sendo 00 aqui, isso é uma coisa, um detalhe importante, tá? Eu inicializei esse S como sendo 00, e não é que eu atualizei S, eu redefini S aqui. Eu disse que S é outra coisa. Eu não somei um número à primeira componente de S. Eu criei uma nova tupla aqui dentro, onde essa nova tupla tem como primeira componente isso aqui e a segunda componente isso aqui. E eu fiz isso iterativamente. Isso é muito eficiente de todas as maneiras, porque essas tuplas são objetos com representação compacta na memória. Então, elas têm sua utilidade. Agora, valeu bastante aqui. Né? Onde isso aparece de maneira muito comum? Isso aparece de muito comum nisso aqui, né? Isso aqui você vai ver em muitos programas, do tipo de programa que a gente faz. Isso aqui é um objeto que é um ponto que eu chamei de point 2D, porque a gente costuma dar esse nome, que é um ponto de 2 dimensões. O que ele é? É tipo uma tupla, tá? De 2 números, de 2 números reais. Então, agora eu posso definir meu primeiro vetor, point 2D, com 2 coordenadas. 1.0, 1.0. Então, agora eu tenho um ponto de 2 coordenadas, tá? O V2, point 2D, 1.0, 1.0. 2, sei lá, para ser diferente aqui. 2.0, 2.0. Tá? Agora tem um outro vetor. Tá? E agora, aqui eu vou fazer uma coisa bem mais avançada, tá? Mas não se preocupem, mas... agora eu vou definir função somar x, point 2D, y, point 2D. Essas coisas é legal mostrar, porque vocês vão vendo no futuro coisas que dá para fazer. Mas vai ser point 2D, x.x mais y.x, y.x mais y.y. Ou, para ser mais... Vou trocar esses nomes aqui para ficar mais claro. Tá? Então, essas coisas a gente vai entender mais para frente os detalhes, mas isso aqui, esse tipo de estrutura de dados vai aparecer com muita frequência no tipo de coisa que a gente faz no nosso trabalho lá, que é coisas que representam pontos no espaço, né? Então, isso aqui é uma estrutura que vai representar um ponto no espaço, que tem, essa estrutura carrega 2 números de 64 bits. Assim sendo, ela é uma estrutura compacta, bonitinha, eu sei exatamente o tamanho que ela tem que ocupar na memória. Eu crio um vetor desse tipo. Então, é um ponto 2D, cuja primeira coordenada é 1, segunda coordenada é 1. Coordenada x é 1, coordenada y é 1. Crio um segundo ponto, com coordenada 2 na primeira em x, coordenada 2 em y.
Agora eu defini, tá? Essa parte aqui podem fingir que eu não fiz, mas eu defini o que significa somar esses dois pontos. Então, somar o ponto 1 com um ponto desse tipo com outro ponto desse tipo, é a mesma, o resultado tem que ser, eu vou criar um novo ponto, onde a primeira coordenada é a soma das duas coordenadas x dos dois pontos, e a segunda coordenada é a soma da coordenada y dos dois pontos. E tá errado aqui, né? Deixa eu redefinir aqui, tá errado. E a soma da coordenada y dos dois pontos, que é isso aqui, tá? Então, agora eu tenho aqueles dois vetores, eu posso somar o vetor 1 com o vetor 2 e vai me dar um novo vetor que tem essas novas coordenadas. Então, o que eu vou fazer? Mostrar para você que agora eu vou criar um vetor. Vamos botar na nossa função soma. Soma vetor, só que agora, ó, é um vetor de point 2D, tá? O que significa somar? Então, vamos falar, point 2D, 0, 0. Então, o meu vetor, a soma de todos os meus vetores vai retornar um vetor do tipo point 2D. E aí, para cada vetor x em v, eu vou recalcular um novo point 2D, que aqui nem precisa isso aqui mais, porque a gente já definiu o que significa somar, que vai ser S mais V. Então, S mais X. Então, o que vai acontecer? S começa como sendo um vetor de duas coordenadas, onde as duas coordenadas são 0. Para cada vetor, para cada ponto, point 2D, que eu tiver, vamos escrever, mudar para P aqui, para ficar mais consistente com a notação anterior. Para cada ponto P do meu vetor de pontos, eu redefino esse S como sendo o S que eu tinha, mais o vetor P que eu estou passando para ele. E aí eu vou devolver o S. Então, agora a gente vai construir um vetor point 2D 1.0, 1.0 e point 2D 2.0, 2.0, tá? Então, veja, é um vetor de elementos do tipo point 2D. E eu posso somar agora os elementos desse vetor, e vai me dar um point 2D do tipo 3, 3. E isso aqui é muito eficiente. Esse é onde eu quero chegar nisso aqui. Isso aqui é muito rápido. Porque esses pontos 2D, são equivalentes a uma tupla, você também não pode modificar, tá? Eles são estruturas imutáveis. Então, quando eu crio, lembra o vetor V1? Vetor V1 é um point 2D com essas duas coordenadas. Eu não posso mudar V11 igual a 2, isso aqui vai dar erro, tá? Porque isso é uma estrutura imutável, eu não posso mudar os valores desse vetor. Mas eu não preciso mudar os valores desse vetor para operar com eles de maneira eficiente. Porque ele vai simplesmente, como eles têm um tamanho definido na memória, o computador não precisa ficar alocando memória para trabalhar com esses vetores, ele só vai reutilizando as mesmas memórias de maneira muito eficiente, muito rápida. Então, essas estruturas, tipo as tuplas, que são estruturas imutáveis, são muito úteis para representar coisas pequenas. Você não vai fazer uma tupla de 200 elementos, aí vai ser provavelmente uma bagunça. Tá? Mas para representar pequenas estruturas de dados é muito útil. Professor, mais uma dúvida assim, que eu sempre tive. Você poderia voltar na função que o senhor usou aí para poder gerar aquela tupla, que é a soma das coordenadas dos pontos? Essa ou a da tupla mesmo? A da tupla. Essa. Aí, assim, tem uma coisa que fica me incomodando, que eu não sei se eu entendi direito. Existe a definição de uma variável interna, né, que ela é específica para funções. Isso existe, né? Por exemplo, esse S... Esse S é uma variável que existe no escopo dessa função. Esse é o termo técnico. Sim, ela existe internamente nessa função. Quando o senhor usa essa função para gerar uma nova tupla, essa tupla, mesmo que eu só nomeie ela como S, fora da função, ela tem zero relação com essa variável S que está dentro da função. A função, a função ela é autocontida, é assim, né? Então, se a gente tem, vamos lá, o nosso vetor de tuplas. Cadê? Que é nosso vetor de tuplas. Né? Quando você soma o vetor de tuplas, vai devolver um valor.
O nome que a gente atribui para esse valor pode ser qualquer coisa. Sei lá, pode chamar resultado igual isso. Agora, resultado é o resultado daquela função. Tá? O nome que você dá para o variável aqui dentro não tem nada a ver com o nome para fora. E o vetor também não, né? Eu chamei v isso aqui, mas eu poderia chamado de vetor de entrada. Tá? Então, vamos lá. Minha função é essa aqui. A função está definida com V aqui, S aqui, retorna S. Tá? Eu vou chamar vetor de entrada, isso aqui, e resultado igual a soma de vetor de entrada. Os nomes aqui são totalmente arbitrários, tá? Quando eu chamar a função soma com isso aqui, dentro da função, ela vai assumir esse nome, esse label, né? Essa etiqueta, label, a palavra que se usa em inglês é label para isso, mas vai assumir esse label, e aqui dentro, o que o vetor de entrada aqui vai assumir o nome V aqui dentro, e o S vai ser calculado, vai voltar S, e aí o resultado dessa função, o que essa função retorna, eu vou atribuir fora da função a variável que eu estou chamando de resultado. Então, você não precisa saber o nome das coisas internamente da função, né? Você não precisa saber o nome das coisas internamente da função para usar a função. São duas coisas independentes. Professor, mas já que o senhor comentou, esse label, ele seria uma coisa parecida que também se chama de argumento, e tem uma diferença. O argumento da função é isso aqui, tá? É o nome genérico para os parâmetros de entrada da função, são os argumentos da função. O label, o que eu estou dizendo, são os nomes que a gente dá para as variáveis. Então, isso aqui é um label, tá? Então, resultado é uma etiqueta, tem um valor, uma coisa é o valor é isso aqui, é uma tupla com 2 números 3 reais, de float 64, isso é o valor. O que tem uma representação no computador de verdade mesmo? Esse valor, 2 números 3, um do lado do outro na memória. Eu atribuí aqui nas minhas operações, uma etiqueta. Eu vou dar um nome para esse valor, para esse valor que está guardado ali. Que nome que eu dei? Resultado. Tá? Então, esse seria como se fosse um label desse valor, que eu atribuí para esse valor aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? O nome que eu dei, isso aqui é um S, isso aqui desaparece depois. Imagina essa função aqui quando o computador vai, no fim da história, trabalhar com ela. Ter chamado isso aqui de S ou de qualquer outra coisa é irrelevante. Eu poderia ter chamado de qualquer outra letra. Tá? Isso aqui desaparece quando isso aqui vira linguagem de máquina. Não tem mais essa denominação S aí. Entendeu? Para o computador. Para o computador, eu tinha uma posição na memória na qual eu coloquei essa tupla de 2 números zeros, e depois memória com novos valores, calculados dessa maneira, e depois eu devolvo para a função, olha, o que é o que tem naquela posição da memória. É isso que está acontecendo internamente. O label quando a gente escreve o código para a gente entender, a gente dá nomes para essas coisas, né, que são os nomes das variáveis. Né? Mas isso some quando a gente vai internamente na função, na linguagem de máquina, esses nomes desaparecem, né, assumem outras representações. O que a gente chama de argumento são os argumentos da função. Isso é uma coisa mais genérica de matemática. Sei lá, qualquer função, seno. Função seno de x. Sei lá, o x é o argumento da função seno, tá? Então, se você vai na implementação, né, sei lá. Se você vai na implementação, seno de x, blá, 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 tá? Isso aqui é a implementação da função seno em Julia, tá? Para quem ficou curioso, se você dá edit, uma chamada de qualquer função, ele vai abrir onde é que essa função está implementada. E como o Julia é todo feito em Julia mesmo, você vai cair nas representações das funções, dos códigos, que mais ou menos dá para entender. Tá? Então, isso aqui é como Julia calcula um seno. Tá? Internamente, ele chama o argumento do seno de x. Tá? E essa é uma função que está sendo, essa é a maneira de calcular o seno de x, quando o x é um número de ponto flutuante de 32 ou de 64 bits, tá? Isso que está dizendo aqui. E aí tudo bem, aí tem uma maneira de calcular o seno aqui, tá? Que não é a coisa mais óbvia do mundo,
porque essas são funções muito, muito otimizadas, né, para serem muito rápidas, tá? Então, mas o argumento chama x. Isso não tem nada a ver com o nosso uso da função. Eu sei que tem uma função seno que recebe um argumento. Então, eu posso escrever a igual a π e calcular seno de a, entendeu? Enfim, né? Que lá dentro, internamente, eles tenham chamado de x, não é problema meu. O que eu sei é que seno é uma função que recebe um único argumento e eu preciso passar um valor para ele. É porque, assim, essa minha dúvida, ela é mais assim, que dependendo do livro que você estuda, também dependendo do autor, se ele for matemático, se ele for programador, ele vai chamar coisas iguais de nomes diferentes, né? Então, se eu chamo de label, também posso chamar de variável, e em outro contexto, na função, eu já chamo de argumento, né? Não, é que isso, são coisas diferentes. É que aqui é que são coisas diferentes, tá? É que quando a gente escreve isso aqui, a igual a 1, tá? Qual que é a nomenclatura que se aplica a Julia, tá? Não necessariamente se aplica a todas as linguagens da mesma maneira, às vezes é um pouquinho diferente, tá? Mas qual que é a nomenclatura que se aplica a Julia nesse caso? Que é a melhor maneira de enxergar o que está acontecendo internamente aqui. Tem uma coisa que é o valor, que é o valor 1, tá? Uma coisa é esse valor. Esse valor, número 1, é um número que tá lá, que vai ter um espaço na memória com a sua representação. O A gente chama de um label, tá? Então a gente chama, olha, para aquele valor, a gente está usando aqui na nossa interação com os objetos da máquina, eu inventei esse nome A pro valor número 1. Vamos dar um outro exemplo um pouco melhor, tá? Aqui. Vamos supor que eu chamei de A esse vetor 1, 2. Então, o que eu fiz? Agora, eu tenho uma coisa que é uma coisa objetiva na máquina, que é o vetor de 2 elementos, de 2 números inteiros, está lá ocupando um espaço na memória. E agora eu atribuí o label A, que antes estava atribuído a outra coisa, a esse vetor. Então, o label, a etiquetinha A, agora está atribuída ao vetor 1, 2. Tudo bem até aí? Então, percebe que tem uma coisa que é o valor, outra coisa é a etiqueta que a gente colocou nesse valor. São duas coisas essencialmente independentes. O valor existe lá na representação no computador, e etiqueta é o nome que a gente dá. Tanto a etiqueta como o valor podem mudar. Eu posso pegar aquela etiqueta e atribuir, e colocar ela em outra coisa, que foi o que eu fiz aqui. Primeiro a etiqueta A estava pregada no valor 1.0, eu tirei ela do valor 1.0 e preguei ela no vetor 1, 2. Então eu posso usar uma etiqueta iterativamente, mudando ao que essa etiqueta está associado. Então, etiqueta, label, valor, ao que esse label está associado. E eu também posso colocar mais de uma etiqueta pro mesmo valor. Tá? Então, tem um vetor na memória, que é esse vetor que eu criei quando eu definiava o label A. E agora eu botei uma outra etiqueta que também vale para o mesmo vetor. Botei duas etiquetas no mesmo vetor. Então, se eu agora mudo a primeira componente do vetor, boto 0, A mudou também. Tá? Porque B é uma etiqueta para o mesmo valor no computador, para o mesmo valor, para o mesmo espaço da memória no computador do que a etiqueta A que eu tinha colocado anteriormente. Então, esses do lado esquerdo são os labels e do lado direito são os valores, né? Então, quando a gente atribui um label para um valor. E pode ter mais de um label para o mesmo valor e pode ter... E o label pode mudar, você pode atribuir o label para diferentes valores em diferentes momentos do seu programa. Tá? Quando a gente trabalha iterativamente, que nem eu estou fazendo aqui, a gente costuma fazer isso muito, ficar trocando os nomes das coisas, tal, mudando, tal, atribuindo o mesmo nome para coisas diferentes. Quando a gente faz um programa que a gente toma mais cuidado, a gente tenta não fazer muito isso para não virar uma bagunça. Então, variáveis e labels são sinônimos nesse aspecto. Eu acho que acho que a frase correta seria: a melhor maneira de pensar o que é uma variável em Julia é pensar que ele é um label, ou seja, pensar que é só uma etiqueta. Eu acho que essa seria a frase. Uma variável em Julia
a maneira de, quando a gente atribui, a gente faz uma definição, define uma variável igual a alguma coisa, a melhor maneira de pensar mentalmente isso é que esse nome que a gente deu é só uma letrinha, é só uma etiquetinha associada a algum valor. Tá? Essa é a melhor maneira de pensar o que é uma variável. Tá? E aí, quando eu tenho uma função que eu passo um label para ela, dentro da função, o label recebe o nome de argumento, certo? Isso. Aí, o que acontece? Numa função, você tem lá uma função f de x, função f de x, vamos devolver o próprio x, tá? Função mais simples do mundo. F de x retorna x. Retorna a mesma coisa, não faz nada. O que eu passo para a função? O que eu passo para a função não é a variável, não é o label, é o valor. Então, quando eu posso fazer f de A, e eu posso fazer f de B. Do ponto de vista da função, essas duas coisas são exatamente a mesma coisa. Porque você passou o mesmo valor para a função. Entendeu? A função, quando ela não recebe A ou B. Ela recebe o valor, a coisa, o objeto verdadeiro, associado ao label A lá do lado de fora. Que nesse caso é o vetor 1, 2, que está lá no lugar da memória. Pensa, tem um espaço na memória lá com o vetor lá, guardado, armazenado. Quando você chama a função chamando f de A, o que a função vai receber é o vetor. A função nem sabe do que você chamou essa variável do lado de fora lá. Isso não é problema dela. Ela recebeu o vetor. E você pode chamar de A, pode chamar de B, pode chamar do que você quiser do lado de fora. Dentro dela, ela chama isso de X. Isso é outra história. E aí ela faz o que ela quiser com esse X e devolve esse valor. Entendeu? Então, você vai passar os argumentos da função, mas, na verdade, o que você está passando para a função são os valores. Não são os labels, não são os nomes. Você está passando os valores que estão associados a esses nomes. É isso que a função vai enxergar. Entendeu? Entendi. Mais um questionamento do que o senhor acabou de comentar. Lembra que o senhor acabou de criar um objeto chamado construct? Isso. Essa sintaxe, ela tem alguma relação com programação orientada a objeto? Ou isso aí não tem nada a ver? Tem alguma, não é, tá? Não é, mas tem relação, né? Se você vai em Python, você vai definir uma coisa assim, né? É uma classe em Python, né? Classe, eu não lembro a notação exatamente, mas você vai criar uma classe em Python e essa classe vai conter determinados campos, né? E que podem ser, por exemplo, um conjunto de campos que um que chama X, outro que chama Y, etc, etc. Então, a coisa mais similar ao que é uma estrutura, por exemplo, em Python, que é uma linguagem classe. Isso aqui, o mais similar é uma classe. Então, justamente, aqui você criou um objeto, tá? A gente usa a palavra objeto para isso, tá? Então, lembra, eu criei esse objeto, e esse objeto, ele parece um objeto de Python, tá? Então, v1.x, v1.y, então ele tem seus campos, né? Qual que é a diferença aqui? Diferença disso para programação orientada a objeto. Que uma classe de Python vai conter quais são as funções que atuam sobre esse objeto. Então, numa classe em Python, classe A, não lembro como é que é a notação, mas vamos supor, estou chutando aqui qualquer coisa, depois quem está com Python fresco na memória pode escrever. Classe, né? Call é classe. Né? Alguma coisa assim. Aí, aqui dentro pode ter um X e pode ter uma função que atua sobre X, que vai ter def, sei lá, vai ser def, f, self, algum negócio desse jeito aqui, tá? Algum negócio assim que vai devolver, isso aqui tá tudo errado porque não é Python, tá? Mas é Python errado também. Então, dentro da classe de Python, você define uma função que vai atuar sobre os objetos daquela própria classe. Essa é a maneira como é
programação orientada a objeto é pensada. Você define o objeto e o objeto carrega consigo quais são as funções que atuam sobre ele. Julia não é uma linguagem orientada a objeto. Então, você define um objeto, o objeto é só a estrutura de dados. O objeto não tem quais são as funções que atuam sobre ele mesmo. O objeto é uma estrutura de dados. E aí, como é que você define uma função que atua sobre isso? Você define assim, f de um objeto do tipo point2D é igual a, sei lá, point2D de, sei lá, 1 mais P, sei lá, por exemplo. Tá? Então, aqui é uma função que recebe um objeto do tipo point2D e que vai retornar aquele ponto lá, que é o P, que é o input da função, mais o ponto 1. Tá? Então, se eu tinha lá meu V1, que era isso aqui, agora o F de V1 vai ser o ponto 22. Tá? Então, essa é a maneira como a gente vai definir funções que atuam sobre estruturas de dados em Julia. Isso é diferente de Python, é diferente das linguagens orientadas a objeto. Tá? O objeto em si é um objeto, a diferença é que esse objeto em Julia não contém as funções que atuam sobre ele. Tá? Que tipicamente atuam sobre ele. Em Python você definiria uma coisa assim, depois você definiria vetor V1 igual a point2D, um negócio assim, mesma coisa, isso que seria similar. E aí você aplicaria a função assim, v1.f, e isso aqui retornaria a aplicação de f sobre v1, porque a função f é parte do objeto v1, né? É parte do objeto que carrega, que tem a estrutura de dados. Numa linguagem funcional, o Julia é uma linguagem funcional, o objeto não tem as funções que carregam, ou atuam sobre a linguagem, sobre a estrutura de dados. E aí vem diferenças importantes aqui, que tem a ver por a maneira como o Julia consegue ser uma linguagem eficiente e tal, mas, enfim, são coisas que a gente vai ir vendo, porque envolve várias coisas fundamentais aí de como é que são organizadas essas linguagens. Então, só para de forma clara assim, se eu entendi, quer dizer que você gerar uma estrutura dessa, usar a sintaxe de uma estrutura é como se você gerasse uma classe específica de alguma coisa que você vai querer trabalhar. Isso, mas só com dados, tá? Não tem funções dentro dessa classe. Entendeu? É uma estrutura de informação, de dados, de informação, que nem, sei lá, poderia ter um dicionário dentro, enfim, poderia ter dados. Não vai ter essa diferença para classes em Python, tá? E para classes em linguagens orientadas a objeto. Tá? A estrutura não tem funções dentro de si. Tá? Ela pode até ter funções, tá? Não dá para fazer coisas complicadas, mas a diferença essencial é essa, né? As funções que atuam sobre os objetos vão ser externas ao objeto, não vão ser internas ao objeto. Essa é a diferença. Entendi. Júlia, nesse aspecto, eu considero que Júlia é um ponto limitante em relação Não. a essas que não apresentam funções internas, assim, quando você cria... Não. A razão pela qual isso é assim é muito mais poderosa, na verdade. Eu posso mostrar para vocês um exemplo. Lembra que eu defini essa estrutura point2D aqui? Tá? E aí eu defini um vetor. Qualquer, como é que eu chamei? V? Peraí, eu tinha definido a estrutura point2D, eu em algum momento defini um vetor dessas estruturas aqui, essa aqui. Tá? Existe uma função interna, e eu tinha definido, né, sei lá, isso aqui. Tá? Eu tinha definido o que significa somar dois desses pontos. Tá? Agora, existe uma função interna de somar. Eu tinha feito essa função boba, mas tem uma função interna de somar. Se eu tenho um vetor qualquer, V igual a 1, 2, 3, tá? A soma de V que dá o resultado da soma dos elementos de V. Agora, eu tenho um vetor de pontos, tá? Eu também posso usar a mesma função soma, que é uma função intrínseca do Julia. E eu posso fazer isso, tá vendo? É uma função que atua sobre um vetor e ela funciona para uma classe de dados que eu acabei de inventar. Tá? Isso aqui é, na verdade, muito poderoso, na verdade. Tá? E isso você não pode fazer em Python, por exemplo, tá? Aqui, como eu precisei, o que eu precisei para fazer isso?
Eu precisei só definir o que significa somar dois pontos. Uma vez definido o que significa somar dois pontos, a função soma, e essa é uma função em particular, a função soma intrínseca do Julia consegue somar um vetor de pontos. Tá? Isso aqui é muito poderoso, na verdade, porque, por exemplo, aqui eu preciso definir algumas coisas a mais, mas se eu definir, por exemplo, o que significa multiplicar dois pontos, eu vou repetir a mesma coisa, ó, significa o que seria multiplicar dois pontos? Sei lá, qualquer coisa aqui. Tá? Agora eu tenho um vetor de pontos, e agora eu vou criar outro vetor de pontos. Vamos chamar de V1 e V2. V1, e agora eu vou chamar um outro vetor de pontos. Tá? Agora eu posso... Não é, o que está faltando aqui? Não. Agora eu posso... tá, claro. Eu posso calcular, por exemplo, o que é o produto interno. Não, falta alguma coisa. Isso que eu quero fazer com cuidado. Não meto mais a gente vai pôr dos B, não. Então, dot. Deixa eu ver se aqui, acho que não vai funcionar. Meto mais não é. Mas, enfim, eu tenho que definir algumas poucas coisas aqui, falta alguma coisa, eu fiz isso outro dia, agora eu não lembro, mas eu tenho que definir algumas poucas funções que atuam, ou seja, o que significa somar dois pontos, o que significa subtrair dos pontos, o que significa multiplicar dois pontos desses que eu inventei, e aí, de repente, tá, isso a gente pode fazer mais para frente, de repente, todas as funções de álgebra linear vão estar funcionando para essa nova estrutura de dados que eu inventei, tá? Assim como aqui, no caso, que é um caso bem simplão, a soma de um vetor, né, lembrando que V é um vetor de pontos, a soma desse vetor funciona. A soma de todos os pontos desse vetor funciona. Tá? Sendo que soma é uma função que está definida lá internamente no Julia por alguém que nunca nem ficou sabendo que eu estaria inventando essa nova classe de pontos aí. Tá? Professor. Oi. Pode falar, mas... Pode falar. Quando o senhor acabou de definir essa nova forma de somar para a estrutura de dados que o senhor acabou de definir, não foi isso que o senhor fez? Isso, foi isso que eu fiz aqui, ó. Aí. Eu fiz assim. Eu fiz duas coisas. Primeiro eu fiz isso aqui, ó. Import base plus mais. Então, falando, eu vou importar isso aqui, o que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte. Importe das funções base do Julia a soma. Tá? E aí depois eu vou falar, agora eu vou redefinir uma função, mais, onde o primeiro argumento da função é um objeto do tipo P1, e o segundo argumento da função é um objeto do tipo P2, e o que ela tem que fazer? Devolver um objeto construído com P1.x mais P2.x, P1.y mais P2.y, sendo que isso aqui ele sabe fazer, porque P1.x é um número de ponto flutuante de 64 bits, P2.x também, então somar dois números de ponto flutuante ele sabe fazer, somar dois números de ponto flutuante ele sabe fazer, construir a estrutura de dados ponto com dois números de ponto flutuante, que é o resultado dessa operação, e o resultado dessa operação ele sabe fazer, então agora ele sabe somar dois pontos, desses que eu inventei. Nessa parte aí, ó, apareceu a função genérica com 208 métodos. Isso. Isso quer dizer que existe 208 métodos para somar definidos dentro do Exatamente. padrão. Existem 207, na verdade. 207 funções diferentes que significam somar diferentes coisas definidas internamente. E aí ele sabe qual a função que deve usar de acordo com o argumento que eu passo para... Exatamente. Exatamente. Isso é a maneira de funcionar de Julia completa, super central em como Julia funciona, que chama de despacho múltiplo, tá? Mas essas coisas eu vou voltar mais para frente, tá? Não é para todo mundo se assustar porque eu tô falando essas coisas, mas já vai voltar mais para frente. Isso é muito central de como Julia funciona, que chama de despacho múltiplo. Ele vai saber qual função soma ele tem que usar em função da natureza, do tipo de todos os argumentos que você está passando para essa função. Então, aqui, como quando eu fizer, né, V1 mais V2,
tá? Ele sabe que o objeto do tipo, o primeiro argumento da minha soma é um objeto do tipo v, ponto, né? Porque isso aqui, né? Porque é um objeto do tipo vetor de pontos, tá? E o segundo objeto também é, tá? E aí ele está somando as duas coisas, né? Aqui, na verdade, ele nem usou isso, né? Na verdade, seria... Porque aqui o V1 é o vetor já, né? Ele tá chamando a função soma intrínseca. Mas, de fato, ele tá descobrindo qual é a função que ele tem que usar para fazer a soma em função do tipo dos argumentos. Isso chama despacho múltiplo em Julia. Tá? Despachar é isso, né? Você vai despachar. Tó esses dados aqui, faz alguma coisa, se eu estou despachando os dados para alguém operar sobre eles. Esse múltiplo é disso, tá? Que você vai despachar sobre todos os tipos de dados que a função está recebendo. E aí, dependendo de todos os tipos de dados, você chama uma função que é especial para aquele conjunto de informações que você passou. E essa função vai ser especializada para esse conjunto de dados e vai ser eficiente para esse conjunto de dados. Mas a gente vai voltar nessas coisas mais especificamente. A gente já está avançando bem, né? Já estou falando coisas bem mais elaboradas aqui já. Tá? Não é para... Como ninguém pergunta, a gente vai... Isso aqui vai ser bem típico dessa disciplina, para todo mundo saber, tá? A ideia é que vocês agora, todo mundo, pegue a apostilinha lá e comece a fazer os exercícios, comece a tirar dúvidas e tal. Vai ser muito comum todas as perguntas irem derivando para coisas mais elaboradas, que alguns vão estar entendendo, outros vão estar mais avançados, é normal, tá? Mas eu acho que é proveitoso, quem não estiver nesse momento ocupado, ouvir essas conversas, porque você vai pegando as ideias, entendendo mais ou menos como é que as coisas vão sendo construídas, e quando você chegar nesses problemas, você já vai ter uma noção do que a gente está falando. Mais uma pessoa para encerrar, eu não pergunto mais para lá. É assim, uma coisa que eu já li bastante, mas nunca ficou muito claro para mim, é essa parte inicial, os primeiros parágrafos da apostila do senhor, fala muito que a qualidade de Julia em relação a outras linguagens é que ela é interpretada, né? Ela é meio as duas coisas, ela é meio interpretada e compilada, né? As duas coisas. Justamente o que eu queria que o senhor deixasse um pouco mais claro, que eu acho que isso é uma dúvida de muita gente que tem pouco contato com programação. Qual é o procedimento, por exemplo? Você escreve código, uma linguagem comum, aí esse código ele é passado por um programa que ele vai converter isso em linguagem binária, e como funciona esse passo a passo, desde o senhor digitando a função até ela voltando para a tela sendo executada? Bom, vamos lá. Como funciona, tem diferentes níveis de detalhes nessa resposta, e eu posso dar um certo nível de detalhe, eu acho que pouco, na verdade. Mas a ideia, assim, essencialmente, é a seguinte: você escreve uma função qualquer, né? Aqui, por exemplo, em Julia, né? F de x igual a x mais 1, tá? Então, eu defini uma função. Por enquanto, essa função... lembra que eu defini uma outra f de x antes, fazendo outra coisa? Por isso que ela tem 2 métodos agora, tá? Mas essa função aqui, por enquanto, ela não é nada, tá? Ela é esse texto aí que eu escrevi na tela. Quando você vai executar essa função, tá? Aí, por exemplo, se você está trabalhando com uma linguagem, em algum momento, para dizer assim, em algum momento, esse texto que você escreveu tem que se transformar em linguagem de máquina, né? Em linguagem que o computador vai, de fato, entender, que é o assembly lá, e que vai... que é, de fato, o que se usa, sei lá, na comunicação interna do computador, assim, por dizer assim. É o que o computador entende, as instruções específicas que o computador sabe seguir, né? Cada linguagem, né, então, cada linguagem, ela vai ter sua sintaxe, né? Então, ela vai ter sua sintaxe. Então, se a gente abre uma... Sei lá, tem Python só aqui? Tem. Tá, se a gente abre um terminal de Python aqui, eu posso fazer def, vamos ver se eu consigo fazer f de x, né? Então vai ter sua sintaxe. Isso aqui seria a mesma função
escrito em Python, tá? Def f de x igual a x mais 1, isso aqui é em Julia, function f de x, x mais 1, end. Então, essa é de essas duas funções. Por enquanto, essas duas coisas são texto, tá? Quando eu chamo essas funções com algum argumento, então vamos escrever aqui, f de 1, tá? Ele não... É que eu tenho que escrever aqui? Não lembro, acho que talvez tenha que return. Ah, não, vamos tentar. Acho que o Python não retorna para o padrão, então... y, sei lá. Podia escrever return x mais 1, eu acho, mas tudo bem, vamos escrever assim, tá? Então def, e aí f de 1, 2, tá bom? Então, no momento que eu executei essa função com o argumento 1, tem que ter acontecido alguma coisa para comunicar o que eu estou pedindo internamente para o computador. Então, essa coisa chama compilação, tá? No momento que eu chamei essa função, esse texto que representa aquela função ali, no caso, uma função escrita na sintaxe do Python, foi traduzido para a linguagem de máquina, e a linguagem de máquina, ela carrega em si ela falou, bom, agora o computador sabe seguir essa sequência de instruções, porque eu transformei esse texto numa sequência de instruções que o computador entende, e essa sequência de instruções está recebendo como input o número 1, joga lá na sequência de instruções, blá, 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 pluf, caiu fora e pula para fora o número 2. Sim, da mesma maneira em Julia, no momento que eu chamar essa função com o número 1, mesma coisa. No momento que eu chamei essa função, aquele texto virou linguagem, foi convertido em linguagem de máquina, e esse processo de conversão do texto na linguagem da máquina é o que se chama compilação do código, né? Compilar o código significa isso, transformar a sintaxe em códigos da linguagem de máquina. E aí, no momento que você chama aquele, agora, código de linguagem de máquina, dando alguma informação de entrada, vai acender umas luzes lá dentro, rodar umas manivelas, tal, não sei o que, e pluf, vai sair o número 2 para fora. Tá? Então, a gente pode fazer uma imagem, né, se vocês assistiram aqueles filmes lá, né, do Alan Turing, desvendando o código secreto dos alemães lá, ou qualquer filme desses de computação antigos, né, a pessoa escrevia no papel, né, o que ele queria que fazer, tal, quero que faça isso, quero que faça isso, quero que faça isso, escrevia uma coisa que se parecia a esse código de Julia aqui, por exemplo, num papel. Depois, ela tinha que furar cartões. Então, no momento de furar esses cartões, você está transformando aquele código, que é um texto, numa série de instruções, que é aqui tem um buraco, aqui não tem um buraco, aqui tem um buraco, aqui não tem um buraco, que corresponde a uma sequência de instruções que uma máquina agora pode seguir. Você vai colocar aquele cartão na máquina, e a máquina vai ver onde tem buracos, onde não tem buraco o pino passa, o pino aciona uma alavanca, a alavanca gira um negócio, blá, 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 isso corresponde a uma série de instruções, e essa série de instruções faz com que, se você insere um cartão que tem o número 1 codificado, do outro lado vai sair um cartão com o número 2 codificado. Então, essa é a transformação do texto, do objetivo do código num código de máquina, é a compilação do código que depois vai ser executado pela máquina. Tá? Então, isso aconteceu aqui por baixo do pano. Outras linguagens, né, como Fortran, sei lá, ou C, qualquer linguagem compilada, né, separam essas duas etapas. As linguagens que a gente chama de linguagens compiladas separam essas duas etapas. Então, eu posso criar um código aqui, sei lá, f.f90, código em função program f, integer x, aí eu escrevo x igual a 1, e aí eu faço, vamos definir uma função aqui, program teste, sei lá, vou mudar o nome aqui. Tá? E aí, em Fortran, para fazer a mesma coisa, eu teria que fazer uma coisa assim. Tá? Então, teria function f de x, integer x, acho que é integer function aqui, você vê,
Eu vou dar errado porque eu não lembro mais, mas... E vai devolver return x mais 1, tá? E aqui integer x igual a 1, chama a função, aqui eu vou escrever write, asterisco, asterisco, que essa é uma maneira de escrever em Fortran, f de x, vamos ver se isso aqui vai funcionar, end program test. E aqui tem que escrever end function f. E aí agora, deixa eu mudar o nome para isso. Eu acho que vai dar errado isso aqui, por isso que eu não estou, depois eu explico melhor, tá? Ah, tá, não é assim, tá vendo? Não lembrava. Então aqui não é return, aqui eu tenho que escrever f igual a x mais 1. Ver se agora vai funcionar. Integer x, f. Isso, tá? Então, em Fortran seria assim, você escreve o código, tá? E é um arquivo de texto, isso aqui é texto, blá, 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 blá. Esse texto é o que equivale a esse texto aqui que eu escrevi em Julia. Tá, 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 tá. Agora, esse é o texto escrito em Fortran. Blá, 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 blá. Aqui tem uma separação muito clara, porque eu, depois de escrever esse texto, eu tenho que compilar o programa. Teste.f90-o teste, isso aqui é o compilador, que vai converter o texto que está neste programa num código que a máquina entende, que eu estou chamando de teste, que agora isto vai ser um programa. E agora ele criou este programa teste, que agora eu vou executar o programa teste. E aí imprimiu o número 2. Todas essas etapas são bem separadas. Eu escrevo o texto escrito vai ser compilado, gerar um novo arquivo. Esse novo arquivo é o programa em linguagem de máquina, que não dá para ler, né? Que não é um texto, né? Se eu der, vira manhaca, tá vendo? Isso aqui não, a gente não entende, é a linguagem de computador, é o código do computador. E esse código do computador pode ser executado, gerando o resultado que você esperava. Então tem uma separação muito clara entre a escrita da sintaxe do texto e a compilação e a execução. São 3 etapas bem separadas. Nas linguagens interativas, como Python, como Julia, você não tem essa separação. Você escreveu o texto e quando você executa a função, você não vê que aquilo está sendo compilado, mas está sendo compilado. Tá? Em algum momento, essa sintaxe, esse texto, se transformou em linguagem de máquina para ser executada e dar o resultado da conta que você pediu para fazer. Só que isso aconteceu por baixo do pano sem você ver. Tá? Qual que é a diferença? Bom, em Python seria a mesma coisa, né? Em Python é a mesma coisa, a gente define lá a função, beleza, e em algum momento, quando a gente chama essa função, isso foi compilado, isso se transformou em uma linguagem que o computador entende e deu um resultado. Qual que é a diferença, tá, de Julia para Python, nesse aspecto, tá, que é a razão de existir da linguagem Julia? Como vocês podem ver, quando a gente vai usar uma ou outra, parece uma coisa similar, né? Aqui gerou uma função, aqui escreveu uma função, muda um pouco a sintaxe, você pode gostar mais de um, mais de outro, eu particularmente acho que isso aqui é mais claro do que isso aqui, mas tudo bem, tá? Você pode gostar mais de uma, mais de outra, tanto faz, e você executa essa função e obtém o resultado, e você executa essa função e obtém esse resultado. Vamos fazer uma coisa um pouquinho mais sofisticada, então, vamos fazer function soma de vetor, tá? E vamos fazer aquela coisa que a gente tem sempre feito, né? S igual a 0, for x em v, S mais igual a x, end, return. E aqui não é para comprar briga com ninguém, tá? Eu fiz uma funçãozinha qualquer, tá? Que soma todos os elementos de um vetor. Eu vou fazer a mesma funçãozinha em Python. Def soma de v, e aí eu vou escrever S igual a 0, aí, espero lembrar da sintaxe, for x em v, acho que é isso, né?
S mais igual a X. E aí eu preciso return, aqui eu preciso vir para trás, porque eu quero nesse nível aqui, return S, tá? Acho que é isso. Vamos ver. Tá, então vou criar um vetor V aqui no Python. Vetor V, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Criei um vetor V no Python. E eu posso aplicar a soma de V e dar o valor. Tudo como esperado. Aqui é a mesma coisa, a notação aqui para definir um vetor é a mesma, então eu vou simplesmente pegar e copiar e colar aqui, tá? Definir um vetor no Julia, e soma de V e dar o resultado, tá? Então aqui tem uma peculiaridade, tá? Que o Python somou números reais, apesar do vetor ser de inteiros, mas eu vou forçar o Julia a fazer a mesma coisa para a gente ser um pouco mais... Tá? Então, o meu vetor agora, eu tenho a função soma, um vetor de números reais, e eu aplico a soma de V e também. Deu um número real 55, que corresponde à mesma coisa que o Python fez aqui, 55. Tá? A diferença vai estar aqui, tá? Eu vou medir o tempo dessa operação aqui. Essa é uma operação muito simples, tá? Então, tá? Demorou 13 nanosegundos, e aqui em Python, eu vou medir essa operação, e vou ver quanto tempo vai demorar, tá? Demorou 500 nanosegundos, tá? Então, você vê a mesma coisa escrita, essencialmente do mesmo jeito, em Julia, demorou 13 nanosegundos, em Python demorou 500 nanosegundos. Essa é a diferença. E qual é a razão dessa diferença, tá? E aqui, quem programa em Python fala, mas se você usar Numba, blá, 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 assim, nesses exemplos simples, tem jeitos de lidar com isso em Python, enfim. Não é que eu estou querendo ilustrar de um ponto de vista didático. É a diferença para explicar para vocês o que aconteceu com a compilação nesses casos. Alguém quer falar alguma coisa? Que eu vi um plim? Não? Tá bom. Qual é a diferença? A diferença é a seguinte, quando em Julia, o que aconteceu no momento que eu chamei essa função foi a mesma coisa que acontece quando eu quando eu compilo um código em Fortran, ou em C, ou em Rust, ou em qualquer linguagem compilada. Por baixo do pano, o que aconteceu foi que essa função soma aqui foi compilada mesmo, só que especializada, aqui tem a ver com aquela questão anterior dos argumentos da função, ela foi compilada e especializada para o tipo de vetor que eu forneci na entrada dessa função. Então, se você escreve isso, o que aconteceu sem você perceber aqui em Julia, corresponde numa linguagem compilada, você criar o código da função soma, compilar esse código, gfortran, blá, 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 ou gcc, ou create, blá, 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 em Rust, e executar a função separadamente, que vai ser um código super especializado para o tipo de dados que você gerou. Python não faz isso. Quando você chama essa função soma em Python, ele vai ir linha por linha da definição da sua função e vai lendo o que tem que fazer. Tá? Ele não vai compilar isso aqui inteirão numa função especializada para o tipo de vetor que você fez. Ele vai interpretar a função linha por linha, fazendo as contas que ele acha que vai funcionar. Tá? Fazendo as contas que ele acha que tem que fazer em cada etapa. Tá? Então, não tem um executável correspondente a uma linguagem compilada em Python, como tem um executável correspondente a uma linguagem compilada nessa execução de Julia. Tá? Então, nessa chamada aqui, soma V, por baixo do pano é como se eu tivesse compilado o código e depois executado. Nessa chamada em Python, não. Ele vai linha por linha e ele vai só transformar em linguagem de máquina iterativamente cada linha do seu código. Então, aí Python tem seus truques para melhorar situações como essa aqui. Essa aqui seria uma situação muito simples que você poderia molhar. Você poderia fazer isso aqui, import, Numba, eu acho que eu não instalei, sei lá, não tenho instalado, mas se você instala um negócio que chama Numba, você bota um @git aqui na frente, e no fundo, né, para essa função simples, ele vai fazer a mesma coisa que o Julia faz, que é compilar a função antes de executar, e aí o tempo vai cair para um tempo similar àquela execução do Julia, nesse caso em particular, tá?
Mas você, enfim, Julia é uma linguagem feita de baixo para cima, pensando em gerar código de alta performance em todos os momentos. Então, como o Julia funciona, permite você fazer coisas sem sair da linguagem, sem usar artifícios externos à linguagem, e sem ter que escrever outros códigos em outras linguagens, que quando a coisa complica muito, em Python você acaba reprogramando as coisas em C, reprogramando as coisas em Fortran, chamando as funções programadas nessas outras linguagens do Python. Julia, você não precisa fazer isso, você pode fazer tudo dentro do próprio Julia. Qual é a razão pela qual obviamente, o Edward sabe que eu gosto de Julia como linguagem de programação, mas do ponto de vista didático, não é por isso que eu escolho Julia. Eu escolho Julia porque ela é uma linguagem que, ao mesmo tempo que ela permite ter essa interface interativa com a linguagem, ao mesmo tempo que a gente pode trabalhar como sendo uma linguagem interativa como Python, eu vou, pouco a pouco, poder ir expondo para vocês essas questões mais de baixo nível de programação, que são fundamentais para a gente fazer códigos de alto nível, seja em Julia, seja em qualquer outra linguagem. Então, mesmo que você vá depois trabalhar com Python, se você entender essa estrutura de dados, como as estruturas de dados são representadas na memória, o que o programa precisa saber sobre suas estruturas de dados para ser eficiente, você vai ser capaz de entender como usar as ferramentas de otimização de código em outras linguagens, inclusive em Python. Tá? Então, por isso que eu acho o Julia uma linguagem interessante didaticamente, porque ela vai expor para você, ao mesmo tempo que ela é interativa, ela vai expor para você essas questões mais de baixo nível, das quais dependem a eficiência de um programa. Tá? Por isso que a gente escolhe ela como linguagem para ensinar. Tá bom? Tá ótimo, professor. Obrigado. Mas assim, para quem está aqui e falou, nossa, não estou entendendo nada, calma, calma. A gente está começando a entender essas coisas. Eu acho legal essas conversas onde a gente pergunta coisas mais avançadas, depois, enfim, vai muito mais para frente em explicações de coisas, e depois volta, porque as coisas não são, a gente não aprende de maneira linear as coisas, né? A gente vê, aprende um conceito, aí estuda um pouquinho, aí aprende, aí depois volta, e vai, e você vai indo e voltando, indo e voltando e voltando, e vai assimilando diferentes coisas, e com o tempo vai construindo, né, na cabeça a imagem mais completa aí de tudo que você precisa, né, das coisas essenciais que você precisa aprender para poder trabalhar de maneira eficiente com uma linguagem, qualquer uma que seja. Até agora a gente não falou nada, de maneira geral, a gente está, obviamente, usando Julia aqui como exemplo de sintaxe, mas nada do que a gente falou aqui é específico para Julia, tá? São coisas que são coisas genéricas de programação, por enquanto, tá? Não tem nada muito específico aqui. Professor, também eu queria compartilhar uma coisa para me ajudou muito a aprender quando eu comecei a ajudar a Júlia, que é os cadernos notebook, né? Depois ficar registrado se tiver interesse em Põe estudar de tudo no forma. Zulip lá. Eu vou procurar algum tutorial que ensine como instalar, e aí eu vou postar lá, porque quando você vê assim no rap do Júlia, né? Às vezes é difícil você ver nos notebooks, você consegue plotar gráficos, você vê as imagens, fica mais fácil para visualizar do que assim a É, gente comum. pode. Eu acho que não tem nada contra, muita gente gosta, tá? Como eu falei, eu particularmente não sou fã. A minha ideia de tentar botar vocês para colocar o VS Code desde cara era justamente para gente para gente usar o VS Code para essas coisas, né? Mas eu não tenho nada contra. Se tiver esses tutoriais, pode colocar.
tá? E pode colocar e a única coisa que eu digo é que eu vou, por exemplo, com gráficos e essas coisas, estão vendo na tela aí? Deixa eu ver. Estão vendo o VS Code, né? Sim. É que, sei lá, porque gerar gráficos aqui, eu posso gerar gráficos também, né? Eu prefiro a interação com o VS Code do que com os notebooks, né? Então, eu posso aqui, sei lá, usar plots, tá? Mas isso a gente vai fazer um monte de vezes, tá? Sei lá. E aí vai aparecer o gráfico ali em cima, do lado, né? Então, eu prefiro essa interação com, 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 com a linguagem, tá? Mas tem os notebooks, tem o Pluto, tem o Jupyter, é só eu não vou usar isso porque eu não sou fã de nenhuma delas. O Pluto é até legal para fazer algum material educativo, assim, mas para interagir eu acho meio chato. Então, mas se você gostou, e você tem esses notebooks, e tem exemplos de notebooks, é tudo um material bom. Muita gente usa, muita gente gosta, tá? É uma questão mais pessoal. Tá bom? Então, essa parte mais interativa eu prefiro interagir já nessa interface do VS Code mesmo. Mas coloca lá. Eu vou separar alguns, e aí no tutorial de como instalar, etc, eu vou tentar postar de ordem cronológica, assim, de algum vídeo do YouTube. Ó, primeiro faço esse, depois faz isso. Beleza. Fica fácil para a galera que não tem experiência. Beleza. Tá bom, pessoal? Qualquer coisa, escrevam lá. Insisto, perguntem coisas sem vergonha no Zulip. Toda pergunta, se vocês forem ver, há 3 anos atrás eu fazia as perguntas mais idiotas do mundo sobre o Julia também, nos fóruns do Julia. Eu já sabia programar em outras linguagens e fazia perguntas idiotas sobre Julia também, tá? Então, não tenham vergonha de programar e tenham consciência de que as coisas que vocês perguntam são dúvidas de provavelmente quase todo mundo, tá? Então, estimulo-os a colocar as perguntas lá no Zulip. Se vocês colocam as perguntas lá, eu posso responder qualquer tempo livre que eu tiver, eu respondo, entendeu? Essa é a vantagem. E aí eu respondo, escrevo direitinho, tento dar mais detalhes da resposta, encaminho algum material, se eu souber que tem algum material, tal. Então, interajam, tá? Essa é a maneira de empreender. Tá bom? Boa tarde, então. Já estamos acabando a aula, eu vou desligar para dar tempo da gravação chegar e eu atualizar lá. Beleza, obrigado, professor. Falou.